Você já se perguntou por que eu existo? Essa é uma pergunta que sempre norteou a cabeça dos filósofos, tentando dar essa resposta. A Bíblia também tenta dar essa resposta. Por que nós existimos? Há vários anos eu ajudo financeiramente algumas pessoas. E tem uma pessoa das quais eu ajudo que ela tem um comportamento bastante interessante. Todas as segunda-feira ela me manda uma mensagem abençoadora. E sempre que eu leio a mensagem dela, primeiro, para ler a mensagem dela, eu não leio qualquer hora. Já sei que toda segunda-feira ela vai me mandar essa mensagem e eu vou então ler essa mensagem num tempo mais de reflexão. E essa mensagem realmente me encoraja muito. Isso vem acontecendo há alguns anos e talvez por um ato de gratidão ela manda essa mensagem e essa mensagem me encoraja. E aí eu começo a perceber que a importância dessa relação não está em transferir X valor da minha conta para a vida dela. De maneira alguma. A relação que acontece nessa situação é uma relação de entender que a vida está fazendo sentido, que eu estou conseguindo fazer alguma diferença na vida de alguém. E eu vou te dizer uma coisa, olha, a Bíblia fala assim, mais bem-aventurado é dar que receber. Às vezes a gente não consegue entender isso. Eu já comprei carros alemães, carros importados, carros caros, e muitas vezes você fica muito mais, na maioria das vezes, muito mais satisfeito, tendo uma sensação de significado quando você ajuda com um ínfimo de dinheiro uma pessoa e você não tem a mesma sensação quando você vai lá e compra um carro de centenas de milhares. Porque a vida tem esse lado de você buscar o significado dela. E nesta linha de raciocínio, uma pessoa que eu não posso deixar de citar é Viktor Frankl. Esse judeu que viveu o Holocausto, que sofreu no Holocausto, ele tem uma frase bastante marcante que fala assim: quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Ou seja, às vezes a gente faz coisa que você não imagina que você é capaz de fazer, mas para isso você precisa ter um porquê. Imagina ele ali sofrendo todas as atrocidades do Holocausto, vendo seus parentes morrer, seus amigos morrer, imaginando que ele é o próximo que vai morrer, mas ele tinha um porquê. Ele sabia que ele queria passar aquela fase e que ele queria viver uma outra estação, custe o que custar. E por conta desse desejo intenso de viver uma nova estação, mesmo que aquela parecia o caos total, ele perseverou. Por quê? Porque aquilo passou a dar sentido na vida dele. Então percebe como que é importante a gente buscar o sentido da vida. Eu também não posso deixar de citar o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele tem uma fala muito bacana que fala assim: somos feitura dele, se referindo a Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, cada um de nós foi criado para as boas obras. Você não foi criado para juntar dinheiro, você não foi criado para ser um homem que tenha milhares de seguidores, você não foi criado para ser presidente da república, para ser presidente de um império, não. Você foi criado para desenvolver boas obras. E quando você cumpre com esse propósito, que esse é o propósito que Deus colocou na sua vida, você realiza essas boas obras e aí você faz a pergunta para você mesmo: o que são essas boas obras? O que de fato eu estou fazendo diferença na vida das pessoas? Você vai perceber que a vida começa a ter sentido, a vida começa a ter significado. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo, filósofo alemão que viveu no final da Segunda Guerra Mundial, ele também escreve uma frase bastante impactante que é: a igreja só é igreja quando existe para os outros. Ou seja, ele tá se referindo ao universo da igreja porque muitas vezes a igreja ela é a igreja de púlpito, a igreja de templo, ela só existe para ela mesma. Então tem cultos bacana, tem eventos bacana, mas ela não é para fora, ela não é para os outros. Trazendo essa fala de Bonhoeffer para a nossa vida, é a mesma coisa. Se a gente vive só para o nosso umbigo, se a gente vive só olhando para nós, só vendo os nossos próprios problemas, as nossas próprias carências, a gente não vive uma vida de propósito. A gente só vive uma vida de propósito quando a gente vive também olhando para
para fora, olhando para os outros. O presidente, o fundador, melhor dizendo, da Starbucks, Howard Schultz, ele também tem uma afirmação que é muito impactante, que ele fala assim: uma empresa, ela só tem significado quando ela gera algum resultado na vida das pessoas. Ele não fala uma empresa só tem sentido quando ela passa a faturar 1 bilhão. Ele não fala uma empresa só tem sentido quando ela tem acima de 100 funcionários. Uma empresa só tem sentido quando ela é capaz de gerar um lucro de 10%. Não. Ele diz: uma empresa só tem sentido quando ela faz alguma diferença na vida das pessoas. O que está querendo dizer com isso? Que a vida não é só material. A vida, ela tem muito mais a ver se você está conseguindo dar significado a ela ou não. Ela está fazendo sentido para você ou não. A questão é que no final da vida, o que vai fazer significado não é o quanto você acumulou de riqueza. Quando eu comecei eu não tinha nada, hoje eu tenho tantos milhões ou bilhão. Não é isso que vai fazer significado. Até porque você vai embora daqui e não vai levar nada. Eu não tinha seguidor nenhum, hoje eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sou respeitado. Isso não vai, quando você for embora daqui, isso não vai fazer significado nenhum, pode ter certeza. O que vai de fato te dar a sensação de falar: cara, eu vivi bem vivido, é quando você olhar para trás e dizer: eu fiz diferença na vida de fulano. É impressionante como isso dá sentido na vida. E uma vida sem sentido é uma vida desperdiçada, mas uma vida com sentido, ainda que você não alcance o faturamento que você busca, a fama que você sonhou, o poder que você deseja, mas se você for diferença na vida das pessoas, com certeza você vai ser uma pessoa satisfeita e agradecida.